gente, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, mas essa daqui não foi uma pessoa que me perguntou, tá? É uma coisa que eu gosto de ficar fazendo pra gente ter várias formas de ver uma mesma coisa. Vamos falar de novo do kippah? O kippah, gente, ele é o quê? Ele é aquele chapéuzinho que os judeus usam, mas não é só eles que usam. A gente tem costume de falar que kippah é só judeu que usa, mas o Papa usa um branco, os bispos usam vermelhinho e assim por diante. Então tudo tem um certo chapéu. Então o kippah, ele faz uma referência a chapéu, tá? Então vamos lá. O padre, ele usa chapéu? Não. Mas quando ele se torna bispo, ele usa aqueles pontiagudos, parece de cozinheiro. O cozinheiro usa chapéu, militar usa boné ou chapéu. Tudo tem uma questão de chapéu. Você olha aqueles desenhos egípcios, tem lá aquelas turbante vermelho, tem turbante branco, tem turbante azul. Inclusive eu aprendi um pouquinho sobre isso daí, que eu não sabia, mas os turbantes que eram de cor vermelha, eles eram voltados para aqueles que mexiam com alimentação. Então, mexia com comida, essas coisas assim. Os que tinham o turbante branco mexiam com colheita ou tratamento com as pessoas, ou cuidavam, eram como se fossem servos. Mas claro que tem um monte de versão, tá, gente? Eu tô dando uma versão que me contaram, hein? Porque é difícil você entender aquelas coisas egípcias. Então quem tem mais, mexe com o negócio egípcio, tem mais propensão. E as azuis, que tinham pintado na cabeça, era sempre pintado, uma pintura na cabeça azul, eles eram voltados para tipo engenharia, para construção de coisas e tudo mais. E os sem nada na cabeça eram como se fosse o operário dos operários, aqueles operários que faz de tudo. Então são os que faz tudo de tudo. Mais ou menos isso. Então os que têm chapéu, eles têm um carguinho um pouquinho mais cima de especialização. Então esse aqui só cuida daquilo. Enquanto o que não tem chapéu nenhum, ajuda todos, de tudo e faz de tudo. O que tem chapéuzinho, ele vai fazer alguma coisa especializada naquela área. Então o chapéu, ele vai dar uma questão de conotação de especialização. Especialização. Eu já até fiz outro vídeo que as pessoas até ficam me xingando. Eu vou dando pontos de vista, gente. Eu não quero dizer que eu estou falando que o kippah é aquilo. Porque são os judeus que fazem. Eles têm uma ideologia deles. Mas eu estou dando referências e pontos de referência sobre tal situação. Tá? Porque eu nunca consegui entender umas coisas que passavam, que era o seguinte. Todos os desenhos de todos os santos católicos tem um negócio em cima, assim, na cabeça, que parece um planeta girando em cima da cabeça. Fica uma luzinha como se fosse uma coisa. Então aquilo lá se transforma no anjinho. Todos os desenhos de anjo tem aquela auréola em cima da cabeça. Então tem aquele negócio na cabeça. Mas eu nunca vi alguém iluminar só ali assim daquela forma. E olha que eu já vi um monte de espírito. Eu, quando vejo, ele ilumina a cabeça inteira. Ou ele ilumina o peito, ou ele ilumina as mãos, ou ele ilumina o corpo inteiro. Mas eu nunca vi daquele jeitinho igual os desenhos fazem. Então eu sempre pensava na cabeça, falei, gente, aonde que está a lógica disso? Eu não consigo entender. Por que é assim? Como que pode ser essas coisas? E aí vai, estuda daqui, estuda de lá e ninguém tem uma resposta. Você fala assim, essa daqui é a certa, porque não tem. Eu não achei. Essa resposta ainda não achei o porquê. Mas vamos lá, porque eu não vejo no plano espiritual isso, certo? E aí, eu vendo essas coisas, a questão do chapéuzinho, aí eu comecei a fazer analogia. Eu falei assim, aqueles franciscanos, eles rapam a cabeça aqui em cima? Por que será que ele rapa? Para fazer como se fosse um quipazinho. É como se fosse o dos egípcios sem nada. Então é o cara sem especialização. É aquele cara que vai fazer uma função, entendeu? É como se fosse o chapéuzinho, mas sem estar com chapéu. Quando ele põe chapéu de uma cor é uma coisa, põe chapéu de outra cor é outra coisa, o Papa usa o branco. Ninguém mais usa o branco. Os judeus também usam esse kippah. Os outros também, os muçulmanos usam aquele chapéuzão na cabeça. Os árabes não usam aquele pano e põe aquela corda em volta para parecer uma areola.
Não é estranho? Não é diferente? Tem uma explicação, tá? Então, mas só que o que acontece? Eu vou dar a minha versão agora, que é mais uma das que vão vindo surgindo, tá? Não é a fechada absoluta e tudo mais. Tanto é que se vocês verem o outro vídeo que eu fiz, é totalmente diferente desse. A explicação é totalmente diferente. O Kipá que veio na minha cabeça, porque o plano espiritual, eu falei assim, qual que daria uma outra possibilidade do que poderia ser? Aí o plano espiritual me mostrou uma imagem, tá? Ele me mostrou aquele pão, sabe pão sírio, que é pão árabe, que é redondo, sem fermento? Ele mostrou aquele pão redondo sendo colocado sobre a cabeça da pessoa. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que significa isso? Por que você me mostrou isso? Aí o plano espiritual, porque eu falei assim, me dê uma das referências possíveis que pode ser. Ele me mostrou só essa cena. Eles não me falaram nada, ok? Fique bem claro isso daí, ok? Eles não me falaram nada. Dentro disso daí, o que eles me passaram também em relação a essa imagem que eu vi? Que era um pão, e não era um pão... Ele não era esse pão sírio que a gente vê no supermercado, que ele é altinho, que ele pega e descola uma base da outra. Ele era como se fosse um disquinho, parecendo uma hóstia, mas queimadinha igual aqueles pão, e mole. Que ela cobria tudo assim, a cabeça. Então ela não parecia um disco voador, parecendo uma bolachona. Ela parecia uma coisa bem assim fininha, que colocava na cabeça. E aí eu peguei e comecei a... Porque a gente vai questionando o plano espiritual para ver se solta alguma coisinha, né? Vai que, né? Eles pegam e respondem alguma coisinha. E aí eu fui fazendo as análises e fui falando assim, poxa, se todas essas pessoas que estão na espiritualidade e lutam pela espiritualidade, eles usam essa coisa na cabeça, tem que ter um porquê. Eles têm a versão deles, certo? Cada um tem uma versão. A católica tem uma versão, a judaica tem uma versão, mas eu queria juntar todas as versões para entrar no meio comum. Porque só assim eu consigo ter de fato uma coisa mais lógica que conecta uma coisa com a outra. E o plano espiritual pega e me mostra o quê? Um pedaço de pão. Pão. Pão remete ao quê? Alimento. O plano espiritual, qual é a função do plano espiritual na nossa vida? Alimentar nosso espírito. Nossa Senhora, fui longe agora, hein? Foi o que eu consegui conectar e tentar casar a explicação que me foi dada. Por que não usa então no pescoço? Não poderia pôr no pescoço? Poderia pôr no pulso? Poderia fazer igual os egípcios que põem aquelas pulseiras aqui assim, igual um capitão? Eu poderia usar de um monte de forma, mas por que o plano espiritual me mostrou um pão? Aí eu fui tentar buscar pão, o que pão remete, pão significa o quê? Pão significa carne de Cristo. Mas não é todas as religiões que usam essa nomenclatura. O trigo é feito de trigo e era sem fermento que eu vi. Então o que será que é o pão? Aí foi que eu peguei e falei assim, pão é alimento, é a base de todo mundo. Se eu perguntar para o planeta inteiro, o que é pão? Todo mundo no planeta vai falar, alimento. Aí eu falo assim, mas por que na cabeça? Porque é onde pensa. Aonde pensa e raciocina é onde está a consciência. Se é consciência, o nosso espírito é consciência. Se o nosso espírito é consciência, automaticamente é uma forma de simbolizar, símbolo de que essa pessoa está recebendo um alimento espiritual através de um símbolo de Deus. Porque ela está conectada com religião. Então, se Deus é a base de todas as religiões, automaticamente a gente pode ter como uma simbologia de que ele está recebendo alimento divino. Então, esse é um prisma das N possibilidades possíveis.
tá? Eu sei que isso vai acabar afrontando algumas religiões, mas espero que possam usar como mais uma possibilidade e, se Deus abençoar, com uma possibilidade mais racional possível e lógica, e não só de pegar e falar assim, é assim, ponto final. Porque, olha, mais uma possibilidade. Tá vendo como é que é incrível? Que Deus os abençoe. Namastê.